Ok, muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Meu nome é Alisson Teles Cavalcante. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. E vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Estão vendo bem aí? Tá, pois é isso. Ok. Então, vou falar a respeito do receptor pseudo-correlacionador para o radiotelescópio Bingo, projeto no qual estou envolvido como estudante de graduação em engenharia elétrica aqui na UFCG. Um sumário rápido, nós vamos falar sobre o radiotelescópio em si, uma introdução básica, as vantagens e a visão geral do receptor pseudo-correlacionador, o acoplador híbrido de 180 graus e o phase switcher, que foram os projetos, os dispositivos que eu desenvolvi aqui na UFCG, e finalmente a gente encerra com a função objetivo e medidas de estabilidade do COLFET, que é um dos componentes também importantes do receptor. Temos aqui o radiotelescópio Bingo. Bingo significa oscilações acústicas bariônicas a partir de observações integradas de gás neutro. Um radiotelescópio cuja frequência de operação vai de 980 a 1260 MHz. Ele está sendo construído aqui na Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Aguiar. E ele é composto, né, por esse espelho principal, um espelho secundário, e finalmente 28 cornetas, né, que eu vou mostrar uma foto em seguida, formando esse radiotelescópio. Ele está sendo, como disse, construído no interior aqui da Paraíba, mais ou menos 230 quilômetros da capital. Aqui está uma foto de uma das cornetas, uma das 28 cornetas. Essa aqui ela está montada aqui na UFCG e compõe um outro radiotelescópio auxiliar do projeto do Bingo, chamado Uirapuru, e ele atualmente é uma plataforma de testes, né, das coisas que nós fazemos aqui, nós acabamos testando nele, né, mas ele está atualmente funcional e já está colhendo dados. Vantagens do receptor, né, desse receptor que escolhemos, esse design que escolhemos, né. Aqui a gente tem um esquema de um radiômetro, de um receptor simples, né, composto simplesmente por LNAs, né, amplificadores de baixo ruído, filtros, né, e a sua característica principal é que ele não tem referência de temperatura, né, portanto as medidas feitas nele não há como se comparar, né. Ele é altamente suscetível a variações de ganho, né, qualquer variação de ganho devido à temperatura, outros fatores vai impactar nas medidas que vão ser feitas, na qualidade das medidas feitas. Por conta disso, ele tem baixa estabilidade, né? Em seguida, foi proposto por Dick, né, um radiômetro, onde existe uma chave no início, no início da cadeia, que você pode alternar entre o sinal que você está recebendo e amostrando, entre o sinal da antena, o sinal do céu, e um sinal de referência, normalmente uma terminação de 50 ohms, cujo ruído térmico ele é também medido. Por conta dessa chave, a principal desvantagem desse tipo de receptor é porque você perde metade do tempo, de observação. Essas medidas são perdidas por conta desse tempo de amostragem da referência. Por fim, o receptor do Bingo é chamado pseudo-correlacionador porque ele é adicionado dois acopladores híbridos de 180 graus, um no início e outro no fim. A cadeia é dupla, são duas cadeias, e os híbridos são instalados aí porque eles vão misturar os sinais de entrada. Nas duas saídas você obtém um sinal que é a soma dos sinais de entrada e outro um sinal de diferença, que vai aqui nessa cadeia de baixo. A cadeia de cima vai os sinais de soma, a cadeia de baixo vai o sinal de diferença. E no final, no segundo híbrido, a gente desfaz o que esse primeiro híbrido fez, ou seja, você obtém nas suas saídas os sinais originalmente, o sinal do céu e o sinal de referência. Por meio dessa mistura, toda e qualquer variação de ganho, o ruído que é adicionado ao sinal de interesse é aplicado nos dois sinais ao mesmo tempo, tanto no de referência quanto o de interesse, e assim você tem como manter uma estabilidade por um período muito maior, né, já que qualquer variação de ganho vai ser refletida em ambos os sinais. Aqui o esquema do radiômetro do Bingo, especificamente, além dos componentes que vimos anteriormente, nós temos um COLFET,
cuja função eu vou explicar mais à frente. E nós temos filtros passa-banda, né? Nós temos LNAs, isoladores, phase switchers, né? Que também vou explicar a função deles mais à frente. E aqui nós temos a foto do receptor, uma foto real do receptor, que montamos aqui na UFCG. Não dá para ver o Magic T, a gente vai ver na próxima foto. Mas aqui temos os LNAs, os filtros, passa-banda, mais outros LNAs, isolador, phase switchers e, por fim, o segundo híbrido, o híbrido final. Aqui nós temos o COLFET. Qual a função do COLFET? No caso do primeiro radiômetro e do segundo radiômetro, a fonte de sinal de referência, normalmente, como disse, era uma terminação de 50 ohms. Porém, essa terminação normalmente precisaria ficar imersa em nitrogênio líquido para que se abaixe a potência de saída, a potência do ruído térmico. O COLFET ele permite gerar esse mesmo nível, um nível comparável a de uma terminação mergulhada em nitrogênio líquido, só que a temperatura ambiente. Além disso, ele tem alta estabilidade, né? Nós comprovamos isso, que vai ser a última parte dessa apresentação, e tem, como disse, uma baixíssima temperatura de ruído à sua saída. Aqui está a foto dele, é um LNA comum, cuja entrada está ligada, ou melhor, na sua saída está conectada uma terminação de 50 ohms. Na sua entrada está conectado o Magic T, que é esse primeiro híbrido aqui. E ele, de fato, ele está ligado invertido. Aqui está o Magic T. Eu numerei aqui as suas portas de acordo com a figura à direita. Na sua porta número 1 estaria conectada a corneta, né? Estaria conectado fisicamente a corneta de recepção. Na sua porta número 3 está aqui na foto, inclusive, o COLFET, está aqui ligadinho nele. Na saída número 2, que é a saída sigma, que é a saída de soma, vem aqui para a cadeia superior. A porta 4 vai para a cadeia inferior. E a sua função, como está na tela, misturar, multiplicar, correlacionar os sinais de antena e de referência. Aqui uma foto do LNA e uma foto do isolador. A função do isolador é minimizar a possibilidade de haver ondas estacionárias, né? Diminuir a razão de ondas estacionárias, e assim você aumenta a estabilidade. Aqui é uma foto dos filtros, né? Os filtros da banda do Bing, de 980 a 1260. E aqui na imagem um detalhe do Spectrum Analyzer que mostra a atuação do filtro, né? Ele tem um integral de 35 dB entre a banda de interesse, que vai de 980 a 1260, né? E aí está a atuação desse filtro. E aqui está o phase switcher, ou melhor, está o híbrido, melhor dizendo. O híbrido ele foi desenvolvido aqui na UFCG, vou mostrar essa evolução em seguida, mas ele é composto de microfita, são linhas de 50 ohms, essas linhas das portas de entrada e de saída, e ele em si é composto por uma linha de 70,7 ohms. A função dele, do segundo híbrido nesse caso, cuja função é idêntica ao primeiro, só que o primeiro é feito de guia de onda, esse aqui é em microfita. Nesse caso aqui, recuperar os sinais filtrados e amplificados nas duas cadeias do radiômetro. Aqui está a evolução, né? Nós começamos com o híbrido do tipo Rat Race, né? Ele é circular dessa forma. Nós construímos e a dimensão dele ficou em torno de 10 por 10 centímetros. Em seguida, nós sentimos a necessidade tanto de otimizar a área, como também melhorar a faixa passante dele. Então, começamos a investigar e chegamos a esse design aqui, que é um design baseado em fractal. Não está em escala nas fotos, mas ele tem uma dimensão cerca de 25% menor do que o primeiro híbrido, né? Mantendo o mesmo comprimento elétrico. E, por fim, né, a partir desse aqui, nós redesenhamos esse desenho dele, né, de forma que essas portas, a porta de número 1 e a porta de número 4, ficassem com um acesso físico melhor, né, na placa. Quando a gente vai soldar os conectores, acabou havendo interação entre os conectores e o híbrido, que fica muito próximo, então nós achamos melhor fazer esse redesenho. E o híbrido, esse desenho aqui, que vocês estão vendo ao lado direito, ele foi submetido
ao INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, como um desenho industrial. Estamos aguardando o resultado desse processo, mas já foi depositado com esse fim. Aqui está as medidas desse último híbrido, né? Mostra em verde essa linha aqui, é a linha de isolação entre as portas 1 e 2, que precisam estar muito bem isoladas entre si, de forma que os sinais não se misturem e se degrade né, o que de fato o híbrido vai fazer, ou seja, a gente não quer crosstalk. Aqui em amarelo e azul está a linha de retorno, perda de retorno, ficou sempre abaixo de menos 14 dB. E aqui na parte superior, a perda por inserção, sempre em torno de menos 3 dB, o que é esperado, já que cada sinal de entrada ele é dividido entre as duas saídas. Alisson, Pois não. rapidinho, ó, tem 10 minutos aqui, só para você se controlar aí no tempo. Maravilha, muito obrigado. Aqui nós temos o Phase Switcher, que ele tem exatamente o mesmo desenho do híbrido, né? Porém, nós acrescentamos alguns componentes que estão aqui muito pequenos, eu vou mostrar em seguida, e a gente transformou de híbrido para um Phase Switcher. A gente chaveia a rotação de fase entre a entrada e a saída, entre 0 ou 180 graus, de acordo com os sinais ou a tensão que é aplicada nesses dois terminais. Aqui nós temos o desenho elétrico, não sei se está atrapalhando isso aqui, eu vou afastar um pouco, caso esteja. Nós temos aqui um diodo PIN, mais os componentes para a gente bloquear tanto o RF quanto o sinal DC. Quando a gente aplica uma tensão de polarização a esse diodo, ele curto-circuita essa porta número 2, e aí a gente obtém 0 grau de rotação de fase, ou seja, não há rotação de fase. Se a gente, ao contrário, aplicar 5 volts no diodo de baixo, o diodo do número 2, se a gente polariza esse diodo, ele curto-circuita a porta 4 e a gente obtém 180 graus. Então, por meio da alternância dos sinais de polarização, a gente obtém ou 0 ou 180 graus para a gente chavear as saídas, né? Fica alternando as saídas. A gente vai ver em seguida exatamente isso em ação. Esse vídeo aqui é um vídeo curtinho, 1 minuto e pouco, eu vou passar para vocês. Para que a gente conseguisse ver o chaveamento, eu baixei a velocidade, na frequência, aliás, de chaveamento para 1 Hz. O Arduino está controlando os dois diodos, né? O diodo da porta delta e o diodo da porta sigma. Esse aqui chaveia 180 graus, esse aqui chaveia 0 grau. Dá para a gente notar o comportamento complementar dos dois sinais. E aqui em detalhe a gente vê a diferença entre os dois sinais que são recuperados na saída, amplificados, né? Mas são recuperados na saída de forma independente. Aqui a gente tem o desenho, ou o sinal, melhor dizendo, do gerador de ruídos que se dimensionar, mas eu apliquei nas duas entradas do híbrido, numa das entradas representando o sinal do céu, eu injetei um sinal de 1.12 GHz, e na outra porta, representando o sinal de referência, eu botei um gerador de ruído. E esse que estamos vendo aqui é o sinal do ruído, né? Um pouco mais à frente, pronto. Aqui a gente já vê o sinal do céu. A diferença de amplitude, né, entre essa portadora aqui, nesse sinal, e a outra, né, o outro sinal está em torno de 35 dB. Portanto, a gente vê aí perfeitamente essa separação dos sinais, né, sendo recuperados ao final. Vamos à frente. Eu vou finalizar minha apresentação mostrando sobre o COFET, as medidas de estabilidade que fizemos com o COFET. O COFET, como disse, ele é um LNA ligado de forma invertida, e para verificar a sua estabilidade ao longo do tempo, nós pegamos uma terminação de 50 ohms, fizemos uma medição dela à temperatura ambiente, medimos a sua potência ao longo de mais ou menos uns 3 dias, e esse gráfico aqui em vermelho é o resultado dessas medições. Veja que há uma tendência de subida, de aumento da potência ao longo do tempo. Em seguida, pegamos essa terminação, mergulhamos num recipiente de nitrogênio líquido, dessa foto aqui do lado esquerdo, e fizemos as mesmas medições. A princípio, vimos algumas perturbações que estão aqui nesse desenho na cor azul petróleo. Em seguida, refizemos, né, por mais 3 dias,
e conseguimos obter esse gráfico aqui, que também revela esse aumento no nível de potência ao longo do tempo. Finalmente pegamos o Colfetti, repetimos o mesmo processo, né? Ele revelou um nível de potência menor, evidentemente, do que a terminação na temperatura ambiente e também nitrogênio líquido, e revelou também essa estabilidade de potência ao longo do tempo. Para terminar, esse último gráfico mostra a última medição de potência que nós fizemos, dessa vez ao longo de 7 dias, quase 8 dias, em que nós vemos aqui claramente a estabilidade do Colfetti ao longo do tempo, né? Não há tendência de queda ou tendência de aumento ao longo de 5 dias. E, mais ainda, uma estabilidade em torno de 0,6 dB para mais ou para menos ao longo, repito, desses 7 ou 8 dias, quase 8 dias de medição. É isso, minha gente. Eu agradeço muito e fico à disposição se houver perguntas. Muito obrigado.